1540 e tal, houve a reforma. Sim, e aqui há muitos fatores. Não, e que mudou muito a reforma. O catolicismo é que manteve aqui, com a latina missa. Mas não é só essa a explicação. Mas essa é decisiva. Sim, mas também a constituição de uma nação é. Por exemplo, a Irlanda teve uma taxa de analfabetismo quase erradicada, porque os ingleses ocuparam a Irlanda e aí queriam-na dominar... Mas a Irlanda tem catolicismo também. Tem catolicismo. É também por isso, portanto, é muito complicado. Às vezes, um dos fatores. É um dos fatores, sim. Mas eu não me interessa que os outros países tenham 12 anos. Eu preferia ter 9 anos, sabendo que se calhar íamos ser uns maus alunos da Europa, mas 9 anos bem organizados. Eu, quando ouvi tomei conhecimento dessa decisão, comentei por uma pessoa amiga que era mais uma aldrabice que ia ser posta em vigor. Só para fingir. É como as novas oportunidades, é tudo para fingir. Essa gente que está presa mais 2 anos vai para uma espécie de uns caixotes, onde se sentem pessimamente, onde se dão pessimamente com os professores, onde os professores detestam aquilo tudo e não aprendem coisa nenhuma. E aquilo, não sei se você sabe, que há um registro que funciona através do Instituto de Emprego e Formação Profissional para essa gente. Sabe disso? Tá. Quer dizer, aquilo foi uma maneira de atamancar ali um desemprego para ninguém ver. Mas quer dizer, nós fazemos tudo por aldrabice, não é por vontade que as pessoas se valorizem. Se as pessoas querem valorizar isto, chegam lá e tratam de descascar entre aspas isto. Não é com aumentar isto, tirar isto. Era preferível que o esforço que decidiram fazer em relação ao 11º e 12º fizessem até ao 10º ano. Em dinheiro e em tudo mais. Era preferível gastar-se nesse e melhorar. Sim. Quer dizer, estendeu-se e não se melhorou coisa nenhuma. Doutora Maria Filomena, perante estas situações que refere no livro e que resultaram dos testemunhos que obteve dos alunos, portanto, a fazerem todas as coisas e mais algumas nas salas de aula, bater nos tampos das mesas, pintar as mochilas, ir à casa de banho, comer, maquilharem-se, etc. Os professores, perante isto... como é que reagem? Quer dizer, pronto, deu-me conta de alguns casos, provavelmente até de depressão, de pessoas que se vão abaixo psicologicamente. Mas no momento em que estas coisas acontecem, os professores não pegam nestes alunos e não os mandam sair da sala. Eles é que mandam os professores. Deixe-me perceber. De vez em quando isso acontece e eles fazem coisas, professores, fazem coisas que sabem que estão a ultrapassar a legalidade. Por exemplo, tirar um telemóvel a uma criança e não lhe dar e fechar a gaveta à chave, eles sabem que não podem fazer isso, mas fazem. Há professoras que fazem e fazem-no muito bem. Agora, é um problema, porque depois vai lá um pai, uma colega de uma das minhas diaristas dizia: tu já viste o pai do rapazinho, é melhor dar-lhe o telemóvel já. Também nós estamos a esquecer outra coisa, que o Ministério não existe no vazio. O Ministério existe numa sociedade em que há pais que acham que ler os Maias é uma maçada, como uma mãe diz numa reunião de pais. O quê? Ler aquele livro? Mas que chatice, até eu acho uma chatice, para que é que não dão um resumo com 3 páginas? Há outros pais que batem nos professores. E depois há décadas e décadas e séculos de analfabetismo. Portanto, é muito difícil. Embora eu desejasse que o meu país fosse mais culto e que a escola fosse melhor, nós estávamos numa situação muito difícil em 74, devido ao nosso atraso cultural. Eu gostaria, como eu digo aqui, que era o momento ideal, visto que estávamos a pensar que queríamos mudar tanta coisa no país, também que se pensasse na escola, porque para mim há 2 maneiras Portugal, como sabe, é o país mais desigual da Europa. Sim. Há 2 maneiras, através de uma redistribuição via imposto, tornar o país mais igual, e é o que sucede nos países nórdicos. Por exemplo, a Finlândia não é por acaso que está nas estatísticas à frente dos outros, é uma sociedade muitíssimo igualitária. E, portanto, os miúdos são mais ou menos todos da mesma classe social e têm os mesmos hábitos, etc. Ou através do imposto, ou através da escola. E a escola pode dar a oportunidade a um miúdo de classes muito baixas, se for inteligente, para progredir na vida. E é essa a minha esperança, e foi por isso que eu escrevi este livro. Agora, tem que ser uma boa escola, ou às vezes até uma má escola. Eu às vezes tento consolar-me pensando, quem quer aprender, em última análise aprende sempre. Mas isto não é verdade. Tem que ter uma ótima biblioteca, e nem sempre isso sucede nas escolas, ou uma biblioteca perto de onde vive, e tem que ter alguém com quem conversar ou tirar dúvidas. E as pessoas têm que ter tempo. O alargamento das turmas de 20 miúdos para 30, e as minhas diaristas ainda tinham só 20, sim,
é dramático. Porque, por exemplo, eu conto o caso muito comovente de uma miúda, a Raquel, e também é pseudónimo, que começou a faltar às aulas e a professora percebeu-se o que é que se passava e disse: a tua mãe não vai à reunião de pais. E ela disse: a minha mãe é toxicodependente, está internada e eu tomo conta da minha avó, sou eu que lhe mudo as fraldas, mas eu não tenho nada que dizer isto à doutora porque eu sou orgulhosa e quero continuar a estudar, não quero abandonar e quero ser boa aluna. Portanto, há uma dimensão da sociedade que penetra na escola, através ou da fome, ou de casos como este. E casos que têm dramáticos e que se têm estado a agravar. E você sabe ainda vem hoje que... a primeira página do Diário Notícias. Filomena, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Você sabe que, para a generalidade dos pais, a escola não é para aprender nada, é para tirar um papel que vai servir para a vida. É por isso. Em grande parte, porque este nosso país criou esta instituição, ou estimulou a instituição da Cunha, em que uma grande parte da sociedade pensa que é através do padre, ou do partido político, ou do ministro, ou da avó, que se singra na vida. Porque é o seguinte, a mentalidade da sociedade em geral é uma mentalidade virada para o papel. Como é que é possível que umas novas oportunidades tivessem algum interesse? Se aquilo era papel. O sujeito chegava lá e disse: olha, eu andei a cortar batatas e cenouras, que grau é que eu tenho? 9º ano e tal. Bom, quer dizer, é que se o poder político fez generalizar a ideia de que o que importa é um diploma, um papel. Não é o poder político, Henrique. Bom, o que os pais pensam é isso. Não, o povo. E aí os povos é que todos os pais é o povo. Mas, portanto, não é só o poder. É por isso que é tão difícil. E por isso é que a escola não tem nenhum mérito para a generalidade dos pais, para esse género dos pais. É por isso que é tão difícil. É o seguinte, se o professor incomoda o aluno, o pai vai lá e fura o pneu ou dá 2 estalos no professor. Porque então para que está a amassar o meu filho se ele só quer um papel? Para que está com exigências se ele quer levar um papel da escola? Este culto do diploma é uma das razões muito fortes para que isto esteja no estado abandalhado em que está. E esta ideia geral de que é o Rousseau e não sei o quê, isto tem que se deitar fora, isto tem que ir peça a peça e ver isto. Henrique, a destruição da mentalidade da Cunha não vai por decreto. Não vai por decreto. Pois não. E aí o nosso povo é muito responsável, porque de facto... A primeira coisa que uma pessoa faz quando tem um problema em casa é telefonar ao presidente da empresa. Sim. Ou pedir a alguém: olha, empregue lá o meu filho. Exato. E a noção que os filhos e os pais têm é que a escola, de facto, como diz o Henrique, não serve para grande coisa. O que interessa é saber se o tio arranja uma cunha para o meter numa empresa ou não, ou se lhe dá dinheiro para emigrar. E isto, de facto, não é em Portugal, é aos países latinos. E é por isso que há o ódio ao rico. O rico não é visto, para não falar nos políticos, não é rico como alguém que mereceu ser rico porque trabalhou, lutou e arriscou o dinheiro. O rico é visto como alguém que teve a proteção do Estado, ou que roubou, ou que meteu cunhas. E isto é difícil mudar. E anteontem eu estava num debate sobre este livro e perguntaram-me como é que isto se muda. Só se muda através, por decreto não vamos lá, isto só se muda através do movimento da opinião pública que não existe, ou através dos pais que também não estão particularmente interessados. Seria preciso uma revolução das mentalidades a nível geral. É a velha revolução das mentalidades. Vamos aproveitar estes últimos 3 minutos para pedir a opinião da doutora Maria Filomena Mónica sobre as principais conclusões a que chegou em relação à avaliação. Avaliação contínua versus exames finais. Acho que é um pormenor que não me interessou muito. Não lhe interessou muito. Não. Acho muito bem que eles tenham exames. Acho que os exames fazem parte de uma fase da vida em que uma pessoa é avaliada e está sob stress. Acho que é bom. Mas não acho essencial. Mas não acho essencial o exame. Não, essencial. Não, como você diz, parece bom também se vier o exame. Não, estou a dizer em relação à avaliação contínua. Mas é que o exame não pode ser dispensado. Oh, Henrique, não ouviu. Eu disse, em relação à avaliação. A avaliação contínua pode ser feita e depois no fim há exames. Não é uma coisa versus outra. Há as duas coisas. Exames acho fundamental. Eu adorava fazer exames ainda por cima. Porque não sabia nada e tinha jeito para enganar os professores. Também depende muito da personalidade do aluno. É por isso que a avaliação contínua também é importante. Porque há umas espertalhonas como eu, que chegam lá e têm muita lata e o professor diz: esta sabe imenso, eu não sabia nada. A primeira vez que eu tive um professor a sério, já tinha 28 anos e foi em Oxford, que olhou para mim e disse: olha, vou deitar lá água sem você saber nada.
Agora aprenda a nadar rapidamente e sozinha. Porque até aí, nos exames, se só há exames, há o risco especialmente aos escritos ou orais, de se poderem enganar um bocadinho o professor, embora seja, evidentemente, Henrique, sou favorável aos exames. Acho que o problema mais grave é que deve ser, e isto é esquisito, porque era uma coisa que eu nunca tinha pensado, montada uma inspeção geral, presidida por alguém altamente prestigiado e altamente remunerado, que vigie o que se passa com as escolas, a quem deve ser dada alguma autonomia. E sabendo nós que uma percentagem dessas escolas vai fazer disparates e vai obter pessoas através das cunhas ou vai ensinar mal, mas a gente pensa, pior que isto, será que é possível ensinar pior? A política Para da não falar dos educação, programas, que os programas também são disparate pegado. agora, nos 40 anos de 25 de Abril, pode-se dizer que a educação foi o grande falhanço da Revolução de Abril. Quando começaram a eliminar exames, eliminar cursos profissionais, facilitar isto, facilitar aquilo, e depois vêm complicar com burocracia, destruíram completamente. Eu não acredito para nada neste ensino básico e secundário, nada. Maria Filomena, em relação aos programas, onde é que sente que existem mais falhas? História? Português? Eu só posso falar com competência das humanidades, não das ciências exatas. Os programas são programas novos ricos. Para ter le bourgeois. Ou seja, em vez de fazerem 6 ou 7 folhas com os itens essenciais que os meninos devem saber em cada ano ou em cada ciclo, não, são 30 ou 40 páginas de blá 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 das ciências pedagógicas, em que coisas vagas, em que se tenta comunicar aos professores certas noções, como essa de que é preciso fomentar a criatividade ou deixar que os alunos apliquem na sala de aula saberes, que é uma frase muito típica dos programas, saberes adquiridos, ao ponto de eu um dia ter perguntado a uma dessas pessoas ligadas aos programas, mas o que é que vocês querem? Querem que os ciganos venham para a escola e que tragam a faca de casa e depois ensinam os professores a tirar as facas? É isso. A escola serve não para que os alunos tragam os saberes adquiridos em casa, mas exatamente ao contrário, para lhes ensinar aquilo que a família não é capaz de dar, ou mesmo que a família seja capaz de dar, para aprofundar os conhecimentos, mas em linguagem simples. Os programas não se entendem. É uma barafunda completa e há outro problema nas humanidades, que é só consideram hoje em dia digno de figurar no programa o século XX. Portanto, os miúdos acham que o Dom Dinis viveu no século XVIII e que o Afonso Henriques era pai do Dom Pedro V. Não há nenhuma cronologia nem tempo. E é tudo focado no século XX, quer na literatura, quer na história. E isso é um erro dramático. Claro. Porque eles aprendem aqui ou nunca mais aprendem. Claro. Naturalmente, e tudo isso depois acaba por se refletir no presente e no futuro das pessoas. Doutora Maria Filomena Mónica, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Doutora Medina Carreira, nós vamos continuar a falar do ensino, mais na perspectiva do ensino superior, com o convidado que estará cá de hoje 8 dias, que é o professor de Coimbra, Carlos Filhais. Obrigada a todos pela atenção. Boa noite.